Oi, vamos conceituar? Hoje eu quero falar um pouco, rapidamente, sobre essa crise política que existe aqui no Brasil. Primeiro tem que destacar que essa crise não é necessariamente das pessoas. Não é uma crise de decorrência do Lula, não é uma crise do Michel Temer, não é uma crise do Gilmar Mendes. É uma crise da estrutura social brasileira, das nossas instituições. Até porque, ao falar de Brasil, vamos perceber que a democracia é algo muito recente. O Brasil não sabe lidar ainda muito bem com a democracia, até porque 500 anos de história, mais da metade foi regimes autoritários, regimes absolutistas, onde a democracia raramente, poucas vezes atuou. Nesse sentido, as nossas instituições ainda são autoritárias e extremamente corruptas. Pensar, por exemplo, que ao falar das revoluções que ocorreram aqui no Brasil, boa parte delas, as grandes transformações, não teve a participação efetiva da população. Pelo contrário, pensar, por exemplo, na independência do Brasil, de Portugal, a iniciativa de um déspota, de um autoritário, Dom Pedro I, e um governo à imagem e semelhança dele, literalmente. Pensar, na verdade, na proclamação da República, desenvolvida por militares a partir de um segmento positivista autoritário, mesmo com o lema Ordem e Progresso, em que a população assistiu bestializada, literalmente, àquela proclamação, e não participou. Pensar, por exemplo, que a Revolução de 30, no século XX, desenvolvida por outro autoritário, Getúlio Vargas, estabeleceu também uma outra ação em que a população não participou, não atuou. Pensar também na própria ditadura militar, também outro processo. A iniciativa foi de cima para baixo. Generais, membros de uma patente mais elevada da organização militar, tomou o poder. Então, se você falar de Brasil, poucas vezes a população efetivamente atuou, participou. Ela sempre foi ceifada em diversos casos, em diversas situações. Nesse tipo de aspecto, então, devemos considerar que a crise que nós passamos, ela já existe desde muito tempo. Ela explodiu, digamos assim, no governo do PT, mas ela é iniciativa de várias estruturas corruptas e autoritárias, e que o PT, o PSDB, o PMDB também aproveitaram a situação. Pensar, na verdade, que as nossas instituições estão numa situação decadente, o exemplo talvez maior disso é o fato de que boa parte das decisões que está sendo atuado hoje vem do Supremo Tribunal, porque o parlamento não consegue tomar nenhuma decisão. Se fala da judicialização, da ação, da participação, do domínio do judiciário sobre os outros poderes. Mas por que isso acontece? Porque o parlamento não atua, o parlamento é fisiologista, o executivo não toma uma ação mais efetiva, mais democrática. Você tem, na verdade, no governo, uma pessoa que foi grampeada e fez negociações com um empresário. Você tem, na verdade, o caso de várias denúncias em que agora, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Eleitoral acabou absorvendo o próprio Temer por um discurso extremamente absurdo desse homem chamado Gilmar Mendes, que realmente não tem nada a ver com a democracia, com o Estado democrático, efetivamente. Então, as estruturas que existem hoje, o que nós passamos é uma crise, não propriamente de pessoas, mas das instituições. Porque não adianta nada você tirar o fulano ciclano e entrar pessoas com a mesma ideia fisiologista, autoritária, conservadora e corrupta. Então, é preciso que essa malha, ela precisa ser destruída. Esse sistema partidário que existe hoje precisa ser reformulado. A sociedade, as instituições que são chamadas democráticas precisam se atualizar. Veja o caso dos Estados Unidos. Por mais que você tenha um Donald Trump, um maluco, que chegou ao poder e tem uma iniciativa autoritária, ele não consegue vingar. Ele não consegue atuar de uma maneira autoritária, por mais que ele queira. Por quê? Porque as instituições norte-americanas são democráticas e são sólidas. As nossas são autoritárias e corruptas. É preciso tomar uma atitude quanto a isso. A crise não é das pessoas, são das instituições, da nossa sociedade, da nossa democracia, que ainda é muito falha. Quer saber mais? Acesse o primeiro conceito. Por quê? Porque toda ciência é humana. Tchau.